começando mais um Vejam Só. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela audiência, por fazer parte desta construção. E hoje, uma conversa que, olha, vai ser de muito aprendizado. Duas feras da teologia aqui para a gente poder conversar e aprender. Fica ligadinho aí, que eu tenho certeza que você vai crescer demais no conhecimento e além de se despertar para um assunto que às vezes na leitura passa um pouco desapercebido. Fica ligadinho aí, ó. Meu perfil lá no Instagram, chega por lá, @Zeca_Pereira. Mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar. Espero o seu recado por lá também, tá bom? Já vou apresentar os nossos convidados aqui para a gente poder ganhar tempo e conversar bastante sobre o assunto de hoje. Recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor José Carlos de Lima, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Pastor José Carlos, graça e paz, ótima noite, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, reverendo Zeca. Sabe, depois de um bom tempo, estamos aqui de volta, né? Conhecer o reverendo Marcelo, para mim, é uma honra, né? Uma das referências teológicas desse tempo nosso necessário e preciso, né? Que tem uma mente renovada para ensinar. Isso é maravilhoso. Então, sou grato a Deus pela oportunidade de conhecê-lo, o senhor também, e de estar aqui mais uma vez dando a nossa contribuição dentro do possível, né? Deus abençoe, muito obrigado por tudo mesmo. A alegria é nossa, pastor, e dando uma grande contribuição, Obrigado, pode ter obrigado. certeza, pode ter certeza. O irmão é uma referência também quando a gente fala de escatologia, e bom, quem não conhece, vai conhecer hoje, vai perceber daquilo que a gente está falando, fica ligadinho aí. Bom, antes da gente entrar no debate, primeiro, vamos falar da igreja? Passar as informações da igreja para quem nos assiste? Sim, sim. Estamos congregando ali com o pastor Valdivino, em São Caetano do Sul, né? Setor 107 do Belém, na rua Pedro José Lorenzini 170. E ali estamos preparando o básico e o médio, né, em teologia, dando esse apoio e colaborando nos cultos, escola dominical. E Deus tem abençoado, graças a Deus, Amém, né? amém. Nosso próximo livro, comentário em Daniel, junho e julho ele está pronto, se Deus quiser. Uau, que bênção, que bênção. Maravilha. É um baita comentário, livro de Daniel, que traz muito ensinamento, muito conhecimento. Bom, já fica aí a informação que vai sair, mas esse daqui já está pronto. Já está Eu quero prontinho. que o irmão comente rapidinho para quem nos assiste. Então, visão panorâmica do que há de vir, eu faço todo um apanhado no amplo contexto escatológico das Escrituras, sempre começando dos fundamentos proféticos e partindo para o Novo Testamento, né? Para você trabalhar aquilo que o Novo Testamento diz, fundado no que a antiga aliança informava. O que foi anunciado teve cumprimento e aí nós trabalhamos exatamente essa conexão. Amplo contexto da escatologia e o comentário em Daniel, além de trabalhar o comentário, seguido de 43 perguntas escatológicas, que elas não estão concentradas só em Daniel, elas estão em todo o contexto amplo também. Então, um é segmento do outro. Para o outro ano, se Deus quiser, o Apocalipse vai estar pronto também. Rapaz, que benção, que benção. Então, faz o seguinte, o contato do pastor José Carlos já apareceu aí para você, já vai lá, siga ele nas redes sociais, já manda uma mensagem para você saber desse material e já fica ligadinho lá, porque eu tenho certeza que nas redes sociais vai avisar dos lançamentos. Com certeza. E aí você já vai saber, já vai poder garantir o seu também para, assim, ó, se você tiver coragem, pega um papel, uma caneta e anota todas as referências que o pastor José Carlos vai dar hoje. Aí depois você manda uma mensagem lá. Se ele falar menos de 50, ele não está num dia muito bom, não. Ele está num dia mais ou menos. Se falar menos de 50, Meu Deus. fica aí que você vai ver, vai ser benção. Obrigado, pastor. Obrigado, muito obrigado. Deus continue mesmo. te abençoando grandemente. Obrigado. É um privilégio do Vejam Só recebê-lo aqui e tê-lo como parceiro no programa. Bom, já que nós estamos falando de gente boa na teologia, muita alegria que a gente recebe aqui também nos nossos estúdios o pastor Marcelo Oliveira, conhecido como Marcelo Hebraísta. Verdade. Ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Graça e paz, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Uma alegria recebê-lo, Marcelo. Querido Zeca, saudade de você. Muito obrigado. Espero que você esteja bem. Muito obrigado a você e toda a produção do Vejam Só. Essa que é a maior arena de debates teológicos do Brasil, quiçá do mundo, né? Muito obrigado, Angélica, também. E cumprimentar aqui o nosso professor José Carlos, uma autoridade, né? Uma sumidade na área da escatologia bíblica e eu fico lisonjeado de estar com ele. E nesta arena aqui eu me sinto não como Daniel,
na cova dos leões, mas como um leãozinho numa cova cheia de Daniéis, né? Ele tirou da minha boca as palavras. Boa. Mas é isso. E o Vejam Só tem a grandeza que tem por conta de vocês. Obrigado. Por conta dos nossos convidados que abrilhantam o programa, que são capacitados, preparados, homens de Deus, mulheres de Deus, abençoados e preparados, que chegam aqui e dão aula e você vai aprender muito. Bom, antes dos livros, vamos falar da igreja rapidinho, Marcelo, por favor. Sim, também nós estamos lá servindo a Deus no Ministério do Belém, na sede, não é? Nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa, ali na Doutor Fon, não é? Você conhece muito bem aquela região, né? Esquina com a Radial Leste, e glória a Deus por estar servindo ao Senhor com muita alegria. É isso, um espaço maravilhoso. Você não conhece, quer fazer uma visita, vai lá. Lindo, ficou lindo. Além de ser muito bem recebido, a estrutura é maravilhosa. Espetacular. Maravilhosa. Vai ser benção. Rapidinho, vamos falar dos materiais também? 2 só. Porque se o Marcelo trouxesse todos os que tem, não dava tempo. Era um programa só para apresentar os livros. Os nomes de Deus no Salmo 23. Muito obrigado, uma perspectiva muito interessante, Zeca, da grandeza dos nomes de Deus no Salmo 23, não é? Onde, a partir do texto original hebraico, nós catalogamos 12 nomes de Deus no texto original. Você dar um Google aí, diz que o Dr. Google a tudo responde, você vai encontrar 7 apenas. Neste livro, nós catalogamos 12 e a partir do verso 1 já tem uma preciosidade, porque lá diz assim: Adonai Rui Lo Irsa. E o segredo está, Zeca, na palavra Rui. Você estudou teologia no Mackenzie, sabe que o hebraico é uma língua consonantal. A mesma raiz de Rui é Reá em hebraico, não é? Que é a letra Resh, Ain e Ain. E o que é Reá em hebraico? É amigo íntimo. Então veja como nós poderíamos traduzir o Salmo 23:1. O Eterno é meu amigo íntimo e eu não terei falta alguma. Então é a partir dessa perspectiva que você vai encontrar aí nesse livro 12 nomes de Deus no hebraico, no texto do Salmo 23. E sobre Paulo? Muito lindo esse livro, apesar de pequeno. O Zeca diz que os melhores perfumes estão nos frascos pequenos. Verdade. Parece que é a perspectiva desse livro, que tem o prefácio do maior hebraísta do Brasil, o professor Luiz Alberto Teixeira Sayão, que dispensa comentários. Então nós tratamos, por exemplo, a pregação de Paulo no Areópago, em que Paulo cita, né, aquele altar, no grego agnus tuteu, o Deus desconhecido. Eu conto a história de como Paulo soube daquele altar e o que aquele altar estava fazendo ali. As credenciais do verdadeiro evangelho, o anticristo, embora Paulo não use a terminologia anticristo, ele usa o anomos na sua carta aos Tessalonicenses. Quem será este anticristo? Ele já nasceu? Quais os sinais da sua vinda? O sofrimento na vida do cristão, bênção ou maldição? Os aguilhões na vida de Saulo, quando Jesus encontra-o no caminho de Damasco, diz: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrares contra estes aguilhões. Que aguilhões era esse? Então, acho que vale muito a pena, vai abençoar a sua vida. Nos contacte lá no Instagram. Eu brinco, né? Sabe que isso é uma marca registrada minha, pastor José Carlos. É Instagram, porque é Telegram e é Billy Graham. Marcelo Hebraísta. É a pronúncia. Essa lá. Ó, tô aqui 2 indicações. O contato do Marcelo já apareceu aí. Fica salvo no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Manda mensagem para ele te falar, te explicar direitinho. Além de outros também, se você quiser, ele te manda o catálogo todo lá para você ser abençoado e crescer no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? E se falar que assistiu e viu aqui no Vejam Só, você pode ter certeza que os nossos amigos aqui vão fazer aquele esquema carinhoso para você. Muito bom. Tá bom? Então chega por lá, certo? Vamos lá então começar a nossa conversa e eu vou pedir para você que está aí em casa abrir a sua Bíblia. Vai lá no Mateus 25. Nós vamos nos debruçar nesse texto que vai servir como base. Nós vamos ficar só nesse texto? Rapaz, duvido. Com essas 2 mentes que nós temos aqui, você vai passear na Bíblia inteira. Vai ficar com ela aberta aí para você ir para lá e para cá, tá bom? E conferir o que os nossos amigos vão citar. A pergunta é, Mateus 25 fala de Israel ou fala da igreja?
Vamos ver como os nossos convidados respondem a pergunta. Na sequência, você vai responder também a nossa enquete e aí nós vamos continuar a nossa conversa. Pastor José Carlos, o irmão vai ter o privilégio de iniciar o programa. Como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema? Muito bem. Como o reverendo vai advogar a favor de Israel, né? Eu até comprei dele essa advogada, entendeu? Eu estarei aqui advogando em favor da igreja, tá certo? Como são dois povos de Deus, também não vai dar debate se ficar somente numa, né, de um lado só. Então, por que advogar a favor da igreja? Primeiramente, pela simples presença do número 10 e pelo qualificativo virgens. Então, se o número 10 está associado, reverendo, à perfeição divina, à completude e à plenitude, a essa totalidade de um feito de Deus, então eu não preciso me preocupar na parábola para dizer assim, onde está a noiva? Quem é ela? E essas 10 damas de honra? Não, a igreja ela está no número 10. Cristo está tratando, então, da totalidade da igreja dele, representada, então, neste número. 10 virgens. Por que virgens? Fala de pureza, incontaminação. Eu me lembro de 2 Coríntios, capítulo 11, 1 e 2, quando Paulo diz que quer apresentar aquela igreja como uma virgem pura a um só marido, a saber, a Cristo. Então, por esta razão, eu não vou me preocupar aqui, reverendo, com a questão cultural envolvendo o casamento judaico. O noivado, o casamento em si, né? Mas ficar exatamente nesta prerrogativa do número 10, tá? E do qualificativo virgem, e nesses dois termos definir a igreja na sua totalidade, como ela é vista, como igreja pura, ela é vista assim. E aqui, depois dessa pequena introdução, nós vamos caminhar em algumas parábolas que eu vejo que nos dá um horizonte, nos apoiando exatamente nessa visão. Tá certo? Claro, tanto respeitando como aprendendo do reverendo Marcelo também. Sem dúvida, com todo respeito, é uma leitura e uma visão ali interpretativa do texto, né? Vamos lá, Marcelo, quero te ouvir. E estou muito ansioso porque você vendeu bem o tema aqui para a gente e falou, pode me colocar lá, que pouca gente fala, interpreta como eu interpreto o texto. É verdade, a maioria, né, da igreja protestante no mundo entendeu esse texto como as 10 virgens se referindo à igreja. Eu penso um pouquinho o contrário, uma expressão do direito, né? Data máxima venia, com muito respeito ao nosso professor José Carlos, quem tenho a honra de desfrutar da sua amizade, que o contexto é predominantemente judaico, não é? Aqui se trata de um casamento, não é? O evangelho de Mateus é um evangelho altamente judaico. Mateus tem no seu público original os judeus. Já a partir da sua genealogia, quem é este rei? Né? Porque em Mateus, Jesus é o rei. Em Marcos, ele é o servo. Em Lucas, ele é o filho do homem. E no João, ele é a águia que desce do céu. Ele é Deus, ele é divino. Então, eu entendo aqui que esse texto está se referindo ao Israel. Por quê, pastor José Carlos? Porque se nós partirmos aqui, e eu sei que o senhor não advoga isso, que Jesus é o noivo destas 10 virgens, nós temos um problema de ser plural. Jesus vai se casar com uma virgem. O texto que ele citou, muito bem citado, em 2 Coríntios capítulo 11, versos 1 a 2, diz que Paulo está apresentando, olha os detalhes do texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu não tenho essa mente do pastor Zé Carlos de citar de cor o texto, mas olha o que Paulo diz. Verso 2, porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado por apresentar como virgem. Singular. E não plural. Então, eu penso que associar, não é? Este noivo aqui,
que aparece 4 vezes no texto, aparece no verso 1, no verso 5, no verso 6, no verso 10. A igreja é perigoso, porque Cristo se casará com a Virgem, que é a reunião de judeus e gentios, né, que formam o único povo de Deus. Então eu quero partir desse pressuposto, que é um caminho pouco conhecido, mas por causa do conceito altamente judaico do Evangelho de Mateus, por causa do contexto cultural, porque senão não tem como interpretarmos a parábola das 10 virgens, que é a figura de um casamento, e um casamento não gentílico, não americano, não espanhol, né? Mas um casamento judaico. Então, eu quero partir desse pressuposto. No tocante ao número 10, eu penso que pastor José Carlos favorece muito mais a um contexto judaico do que gentílico à igreja. Por quê? Porque o número 10, na cultura judaica, representa o minyan. O que era o minyan? Para se começar uma reunião, já vou voltar à palavra, na sinagoga, tinha que se estabelecer um minyan. Não se pode, Zeca. Aliás, estive no Recife esse final de semana, não sei se o pastor José Carlos teve a oportunidade de estar lá, onde está a primeira sinagoga das Américas, Zeca. Não sei se você sabia disso, né? Está no Recife, fundada em 1636. Né? É a primeira sinagoga das Américas. De lá, os judeus que foram perseguidos em Recife voltaram para Nova York e estabeleceram as sinagogas de Nova York. Então, só se pode começar uma reunião na Kehilat Adonai, na congregação, com o número de 10. Então, 10 aqui, Jesus pode estar até contrapondo o pensamento, abre aspas, machista, do homem estar na frente, representado aqui pelo Israel que está adormecido nessa parábola. Uma boa leitura também, uma perspectiva interessante. E o Evangelho segundo Mateus traz muito isso, da cultura judaica. O conceito judaico é importante na leitura do texto também. Exato. Mas, bom, nós vamos, na sequência, ouvir um pouquinho mais do pastor José Carlos e avançar nessa questão. Antes, deixa eu só abrir a oportunidade para você que nos assiste participar. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e responda as nossas enquetes. Estou esperando a sua participação. Vamos lá, pastor José Carlos, quero te ouvir. Com certeza o Evangelho de Mateus tem realmente essa perspectiva totalmente judaica, né? Um judeu que escreveu para judeu, vamos dizer assim. Sim. Então ele vai tratar, obviamente, dessa questão cultural, ele vai envolver Cristo nesse contexto, o ensino de Cristo também, e desenvolver o seu ministério. Tá? Quando eu olho para essa ordem de orar e vigiar, reverendo, eu vejo um peculiar entre Cristo e a igreja. Cristo e o povo que ele disse, eu edificarei. Então, esse povo, ele tem esse compromisso, né? Quando você pega Lucas 18, do 1 a 8, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ok, então você tem um dever de orar sempre, porque o que ressalta aqui na parábola? Candeia acesa, é necessário candeia e combustível. Depois, a sequência, a questão prevenção. Para manter a candeia acesa é necessário que tenha esse combustível que nós tratamos como o Espírito Santo na nossa vida, né? Olhando Mateus 6:9, ele ensina a oração. Quando você olha a questão de vigiar, 24, 42, 44 de Mateus, você tem a ordem de vigiar, está em estado de alerta para a vinda dele. Né? Lucas 21:36, quando ele diz, portanto vigiai, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então eu tenho assim, reverendo, esse estado de alerta necessário para que essa noiva representada no número 10, note, eu estou singularizando, pegando 10 aqui, né, e colocando esse 10 representando a totalidade dos que confessam a Cristo. Então eu tenho o que em primeiro lugar? Uma profissão de fé. E essa profissão de fé, todo crente diz, eu vou encontrar com Jesus. Mas só ele sabe quem vai encontrar com ele de fato, né? Então, você olhando para essa exortação, orai e vigiai, manter candeia acesa e etc., você vê esse
particular, Jesus e a igreja dele. Por quê? Depois da rejeição, 19:42 de Lucas, se tu soubesses, Jerusalém, o que a tua paz é vindo. Nota, ele falou aquilo no dia que se encerraram as 69 semanas de Daniel. Que você calculando, transformando em dias, você tem ali um total, a data exata, 6 de abril de 32, quando ele entra em Jerusalém. Né? Ele é proclamado, ele é aclamado ali, conforme o fundamento do Salmo 118, 22 a 26, né? Bendito que vem em nome do Senhor e etc. E depois, quando ele solicita o animalzinho para ele entrar em Jerusalém, toda aquela festa ali, ele cita então Zacarias 9:9, que é exatamente aquele dia que ele vai entrar ali, né? Eis aí, filha de Sião e etc. Quando ele sente a rejeição, quando ele entra, então ele começa a lamentar. Quando ele lamenta, nesse verso 42, a partir do 43, do 44 de Lucas 19, ele nos ensina a interpretar Daniel 9:26, onde os dois ungidos, Cristo e Tito Vespasiano, estão no mesmo versículo. Né? Olhando para isso aí, então você tem o quê? Nesta igreja que vai entrar nessa brecha. Ao entrar nessa brecha entre a 69ª e a 70ª, então ele tem esse tipo de argumento exigindo que essa igreja, agora essa noiva, no lugar de Israel que o rejeitou, em Mateus 23, 37, 38 e Lucas 19, né? Ele pede para ela se manter em estado de vigilância, porque esse encontro tem que acontecer exatamente nesse encontro, noivo até as nuvens e ela subindo. Então eu vejo essa exortação, reverendo Marcelo, diretamente para esta igreja, para este povo. Esse estado de santidade, de pureza representado no termo virgem, é exigido de quem? Exatamente da igreja e não de Israel, porque Israel não está em vigilância, ele não vai vigiar. Por quê? Até porque Gênesis 15 e 17, a aliança incondicional com Abraão, repetida em Davi, segundo Samuel 7, 12 a 16, o que é que você tem ali? Alianças incondicionais. Para concluir a ideia, para a gente ouvir o Marcelo também, por favor. Essa aliança incondicional faz com que Israel não se prepare, porque é Cristo que vai virar o encontro dele depois na parúzia. Agora, para o arrebatamento, para esse encontro entre nós e ele, é necessário exortar essa noiva a manter uma vida de santidade. Boa. Eu falei no começo, só agora, eu perdi a conta, mas foram 12 citações. Você gravou? Mais. Uau! Se não foram mais. Então, se você está aí, a 50 está pertinho. Marcelo, quero te ouvir. Fala, querido. E quando o pastor José Carlos falou da questão do Evangelho segundo Mateus, eu lembrei de uma outra perspectiva aqui, que Mateus é um dos evangelistas que aponta muito para o povo gentil. Também. A genealogia, só para citar 2 exemplos do texto, a genealogia, logo no primeiro capítulo, onde coloca Jesus, né, com nesse caminho, e no final, a grande comissão. Então, apesar da perspectiva judaica muito forte... É o conteúdo Mateus dele, né? Nossa. O centrão de Mateus ali, são 60 referências do Velho Testamento, né? Exatamente. Apontando para essa questão da igreja também, é uma perspectiva boa que ele colocou. Por favor. Verdade. Bom, respondendo aquela sua primeira pergunta, a questão da parábola, né? A palavra parábola no hebraico é mashal, ok? No grego é parabolê, é ensinar por meio de uma comparação. Então... é inegável aqui que o tema central desta parábola é o casamento e, consequentemente, a demora do noivo, né? E aqui não é o debate, porque o pastor José Carlos defendemos o pré-tribulacionismo, e a volta, dá uma cutucada em você, a volta iminente do noivo. A noiva não sabe a hora que o noivo vem. Embora a palavra noiva não aparece no texto, nas primeiras traduções siríacas, armênias, aparecia. E depois, segundo um dos grandes estudiosos do mundo, o professor Joaquim Jeremias, né, do seu célebre livro Jerusalém nos Tempos de Jesus, foi adaptada, pastor José Carlos, para colocar a igreja. Mas qual é a dificuldade minha de ver aqui nas 10 virgens uma figura da igreja? Se as 10 virgens, Zeca, representam a igreja, quem é a noiva? Nós vamos ter um problema hermenêutico com o Novo Testamento. Porque para mim, e acho que também para o pastor Zé Carlos, a noiva é a igreja de Cristo, em que ele está purificando, conforme Efésios capítulo 5. Então, se as virgens, que aqui não é a noiva, as virgens são as damas de honra que acompanham o cortejo,
que vão avisar, não é? Alguém vem avisar, então, olha que diz o texto, verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, plural, e prepararam as suas lâmpadas, não é? Então, elas fazem parte do cortejo, pastor José Carlos, que vai levar a noiva ao encontro do noivo. Então, eu quero aqui, com muita educação, devolver aqui a palavra ao nosso professor, pastor José Carlos, nessa perspectiva. Se as 10 virgens representam a igreja, quem é a noiva na parábola? Né? Porque é fato que a noiva está presente, embora a citação não esteja, e é aquela máxima, a ausência de evidência não significa a evidência da ausência, a palavra trindade não está na Bíblia, mas é uma doutrina bíblica. A palavra onisciente não está na Bíblia, mas é inegável que Deus seja onisciente. Então, se as 10 virgens, que para mim representam o Israel adormecido, o Israel que está tardando, não é, para reconhecer o Mashiach, o Messias, quem é a noiva dessa parábola? Uma pergunta boa, hein, pastor José Carlos? Quem é a noiva? Hoje nós estamos falando do texto lá de Mateus 25, da parábola das 10 virgens. E o pastor Marcelo deixou a pergunta para o pastor José Carlos no final do bloco sobre a noiva. Quem é a noiva? Cadê a noiva nesse texto de Mateus 25, pastor José Carlos? Então, como eu disse na minha introdução, né? Eu peguei esse número 10 e eu envolvi o foco de Cristo exatamente nisto, né? Dispensando a pergunta quem é a noiva, mas eu vejo o reverendo Marcelo, ele focar no número 10, a totalidade da igreja dele, da noiva dele, tá? Então, ao dizer 10 virgens, o total da minha igreja, dos que professam meu nome, correto? Sem especificar em algum lugar assim que venha estar essa noiva à parte da parábola, correto? Ou como um sujeito oculto, mas envolvida no número 10. Correto? Então, essa é a minha posição. Foi assim que eu penso. Tá? Então, ela está no total da parábola. Ela está na plenitude da parábola. Então, ouvindo a explanação do reverendo, é claro, obviamente que é de extraordinário proveito, atribuindo a Israel também, porque é uma linha de pensamento, né, que poucos conhecem. É verdade. Que estão tendo a chance de conhecer agora. Verdade. Tá? Mas eu ponho tudo nesse contexto. A noiva, a virgem, exatamente nesse contexto. Por quê? Veja que ela está dividida em 50% negativa e 50% positiva. Mas aos olhos do mundo, todos nós olhamos para uma igreja evangélica, olhando para de que maneira? Como um povo diferente, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, ocupados com o reino. Mas a diferença de uma para outra, só ele vai saber. Então, quando ele manifestar-se e fizer a grande chamada, e eu falei aqui no meu terceiro item dessa chamada, que eu quero ver se eu chego aqui num item que eu coloquei aqui, reverendo, que é de muita importância, na minha página 3 aqui, eu pus o seguinte, já respondo essa pergunta do irmão também. Senhor. Tá? Essa chamada, por exemplo, quando ele diz, eis o noivo sai ao encontro, eu não vejo ela atribuída a Israel, mas eu vejo ela atribuída exatamente à igreja, e eu busco aquele fundamento lá de Cantares 2:10, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Eu atribuo essa chamada com o Tessalonicenses 4:16, né, onde você tem alarido, voz do arcanjo, trombeta de Deus. É a chamada para a igreja. Quem ouvirá? O mundo ouvirá? Não, o mundo não tem direito de ouvir uma intimidade deste noivo com a noiva. Quem é que pode ouvir? Somente aqueles que têm o Espírito Santo. Quando você pega Romanos 8:14, o Espírito Santo guia a igreja. Romanos 8:9, quem não tem o Espírito não é dele. Isso é muito claro no texto, né? Verdade. Então, se você tem as nécias sem o azeite, não pertence a ele. Com o azeite, ouve a chamada e recebe. Aceita a chamada e vai ao encontro do noivo, né? Então, é isso que me prende, dispensando a pergunta onde está a noiva. Eu digo, ela está embutida no contexto. Ela está posta no contexto. Exatamente por tratar-se da plenitude, da totalidade
totalidade da Igreja de Cristo. Isso é interessante para mim, porque depois eu vou ter que entrar num fundamento escatológico aqui, que eu não vejo Israel em algum momento ir ao encontro do noivo, mas eu vejo o contrário. O noivo vir até Israel. Há para Israel uma promessa de ajuntamento desde o primeiro fundamento. E depois eu cito ele, depois do reverendo Claro. Não é? E para a igreja não tem promessa de ajuntamento, mas de ressurreição e arrebatamento. Então essa ida ao encontro, eu vejo ela atribuída mais à igreja. E eu não vejo ainda nessa perspectiva Israel ir ao encontro, mas Cristo descer ao encontro dele. E aí eu entro pela parúzia. Perfeito. Muito bom. Vamos ouvir o Marcelo na sequência. A gente parte para essa questão do fundamento, então, que o irmão já apresentou para a gente ouvir também. Vamos lá, Marcelo. Muito bem, né, professor? Pastor José Carlos respondeu... Apesar de você não concordar, dá para dar 10, né? Não, ele tem uma mente pródiga, né? Isso é inegável, né? Eu acompanho muito o pastor José Carlos aqui, eu fico admirado com a mente que Deus deu a ele, essa mente pródiga, né? De citar os versos, é impressionante. Mas eu tenho que ficar aqui na minha tese, né? Porque senão eu vou sair daqui massacrado desse debate, né? Eu entendo que, para mim, esse número 10, que ele explicou muito bem, é a figura do Israel que está adormecendo. Até porque na parábola, Zeca, todas as virgens, plural, adormeceram. Todas. A única diferença é que 5 tinha reserva de azeite, que aqui, com muito respeito ao pastor José Carlos, eu não entendo que seja o Espírito Santo, era o azeite para iluminação, porque à noite na Palestina, na Jerusalém do primeiro século, era impossível você andar, e uma moça, né, segundo Kenneth Bailey, que foi professor, né, do Instituto de Tantur, um dos maiores institutos bíblicos que Israel tem, de saudosa memória, deu 40 anos aula e viveu no Oriente Médio. As virgens colocavam as lâmpadas na face, porque, por exemplo, se visse um ladrão, né, conseguiria identificar e saber quem era. Então, e outra coisa, para mim, não representa, pastor José Carlos, porque elas tiveram que comprar azeite. O Espírito Santo não pode ser comprado, né? Então, esse azeite aqui era para a iluminação delas. Agora, qual é a problemática aqui, pastor José Carlos, de nós pensarmos aqui que a posição predominante, isso eu reconheço, que a igreja está envolvida aqui, porque as virgens, elas fazem parte da caravana, mas ela não é a noiva. As virgens estão acompanhando o cortejo ao encontro do noivo, não é? E o noivo está vindo para também buscar a noiva. Porque, deixa eu explicar. Tenho tempo, Zeca? Tem. Deixa eu explicar como é que se dá o casamento judaico. O casamento judaico é composto de 3 pontos. Primeiro, o noivado, em que é usada a palavra hebraica erusim, ok? Em que os noivos estão legalmente casados, já estão legalmente casados. É por isso que José tenta deixar Maria secretamente. Porque quando ele soube que ela está grávida, abre aspas, de uma pessoa chamada Espírito Santo, ele poderia ter feito 2 coisas com Maria. Olha a nobreza de José. Primeiro, dar o get, que é a carta de divórcio, porque você vai casar com uma noiva que está grávida de outra pessoa, ou levá-la aos anciãos da cidade e apedrejar Maria. Então veja a nobreza de José. E quando ele tenta deixá-la secretamente, Deus apareceu para ele e disse: José, não temas receber Maria, porque o que está nela não é sêmen humano, né? É a sombra do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que acontece? Acontece o intervalo, é esse momento que nós estamos vivendo. O noivo paga o dote, é chamado morrar em hebraico. Jesus Cristo pagou o dote pela noiva na cruz do Calvário. E nesse ato do noivado se celebra o Kiddushim, que é uma taça de vinho. Jesus diz: eis aqui o cálice da nova aliança. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E aí ocorre o intervalo em que o noivo volta para a casa do pai e a noiva fica se preparando. E aí se cumpre, Zeca, João capítulo 14, que você não crê como um bom pós-tribulacionista, né? Que a igreja nunca estará no céu, no pós-tribulacionismo.
Sabe, pessoal, que eu sou doido para debater com o Zeca aqui, ele nunca me aceita. Ele disse que eu não tenho cacife para debater com ele. Então eu tenho que dar umas cutucadas nele aqui no programa. Não tenho condição, Marcelo. Acho que tem. Você é inteligentíssimo, rapaz. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou, teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, o noivo volta para a casa do pai, que é o céu, Pai nosso que estás no céu. E o que ele vai fazer? Ele vai preparar lugar. Para que quando eu for e preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Então, quando ele volta, né, para buscar a noiva, dar-se-á a consumação do casamento, que é chamado no hebraico de Nissuim, onde o noivo leva a noiva para a casa do pai, onde vai ter uma festa, não é? De 7 dias, não é? Boda. Exatamente, as bodas, né? Onde ele vai conhecer a noiva intimamente. Então, é por isso que eu entendo, Zeca, já vou devolver a palavra, que não pode ser aqui representado pela igreja, porque a noiva está à parte, ela está aqui sendo cuidada, ela está sendo ataviada, ela está se preparando, porque qualquer hora o noivo vem e ela tem que estar pronta para a chegada iminente do noivo. Boa. Pastor José Carlos, vou devolver a palavra, mas só um aviso aqui, o nosso tempo é curto, passa muito rápido, então vai ser a última fala de ambos. Sério? Tá bom. Para a gente poder depois ainda mostrar a enquete. Então, 4 minutos para cada um, para comentar e já caminhar aí para a conclusão também. Por favor, pastor. Observando Lucas 12, 35 ao 38, veja bem, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. É como se Jesus interpretasse para nós a parábola. Né? Ele olha para os discípulos e exorta dessa maneira, né? Exato. E sejam vocês semelhantes aos homens que esperam pelo seu Senhor, para que quando vier, logo se lhe abram. Quer venha na 2ª ou 3ª vigília da noite, bem-aventurados tais servos, se assim tiverem. Bom, então, eu vejo aqui nesse cingir dos vossos lombos, é a questão do preparo, né? Sim. Você pode observar escatologicamente, em Apocalipse 15, 6, por exemplo, quando os anjos que anunciam o que vem no capítulo 16, as 7 pragas divinas encerrando a grande tribulação, eles saem cingidos até os peitos, né, da altura aqui do peito, eles saem com a taça exatamente das pragas nas mãos, né? Esse cingir é um preparo. É como se preparar para uma certa ação, uma determinada ação. Então, os anjos do Apocalipse estão exatamente vestidos a rigor. Observando a roupa, a maneira como eles se apresentam ali para determinar esse juízo divino, o último juízo. Então, você tem roupas de linho fino e resplandecente, o que corresponde com a igreja 19, 7 a 9 do Apocalipse. Verdade. Alegremos, demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, a sua noiva já se aprontou. E lhe foi dado que vestisse o linho fino e resplandecente, que são os atos de justiça dos santos. Então, observa aqui essa realidade, esse cingir dos lombos, eu vejo a exigência dela estar preparada, a igreja preparada, né? Acesa as candeias, em estado total de vigilância. Então, eu realço na parábola a vigilância, o estado de vigilância. Eu ligando isso com Eclesiastes 9:8, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então você tem óleo sobre a cabeça, vestidos brancos, o que corresponde com a noiva. Se eu voltar ao primeiro fundamento, Levítico 6:13, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que eu tenho de comum nesses versículos, partindo desde Lucas 12:35 até Levítico 6:13? Azeite, lamparina e a perseverança em manter-se aceso. Então, e eu vejo, reverendo, sempre Cristo exige tudo isso só da igreja. Ele pede isso para a igreja. Por quê? Porque essa noiva tem que sair daqui, para que a última semana profética de Daniel se cumpra.
tem que se cumprir a 70ª semana. Alguém já colocou que terminou em Atos 10, outros no ano 70 e etc. Aí eu faço sempre aquela pergunta clássica, né? Bom, se terminar em Atos 10, mostra, por gentileza, os 6 objetivos de Deus com as 70 semanas, quando se cumpriram? A partir de Atos 10 ou a partir do ano 70? Ah, não se cumpriram. Se não se cumpriram, então as 70 não foram cumpridas. A igreja, essa noiva, que teve urgência para nascer em Atos 2, ser explicada como mistério de Deus em 3:2 de Efésios até o 13, profetizado 16:18 de Mateus. Então essa noiva tem que sair daqui porque Deus tem objetivos ideais a atingir com Israel. E isso só por ocasião da parúzia, pós-grande tribulação. Então eu vejo aqui, nesse 12:35 de Lucas, esse pedido de Cristo: se mantenha acesa, em estado de alerta, sempre vigilante, e esperem pelo vosso Senhor. Então isso é muito focado, reverendo, porque qual é a conclusão máxima de Mateus 25, 1 a 13? Um minuto para concluir, 13. pastor. É o verso 13, é o final geral, né? E aí eu vou ter que entrar depois para o 21 de Mateus, 33 a 43, para ver o checkmate que Cristo dá com relação a Israel. Se me permitirem depois, 1 minutinho está ótimo. Não, um minuto agora. Tá bom, olha só. Agora 1 minuto. Agora é de verdade, é 1 minuto mesmo, né? Muita Bíblia na cabeça. Olha só, o Senhor Jesus citou a parábola dos trabalhadores maus, né? Quando ele fala da situação de Israel, do verso 33 até o 42, ele encerra o 43 dizendo assim: eis que o reino de Deus vos será tirado de Israel, e será dado a um povo que deu os seus frutos. Quem é o povo? Nós, igreja. Se o reino foi tirado temporariamente, é claro, de Israel, e foi dado à igreja, então tudo que ele exige a nível de vigilância, oração, preparo, essa questão de estar cheio do Espírito, envolvido com o reino e com o Espírito, é atribuído à igreja. Israel adormecido só vai acordar quando o sol se apagar, a lua se apagar, as estrelas caírem, quando houver aquele grito de Joel 3, 1 a 18, exatamente o final, o começo do grande dia do Senhor, para Israel acordar e o julgamento do verso 2 acontecer, conforme as referências que eu ia citar, mas nem tempo deu. É muita referência para citar. Não deu tempo. Aí fica difícil. Aí não deu. Pastor, eu quero agradecer demais, viu, a sua participação. Não, grato fico eu, pela gentileza, conhecer o reverendo, para mim foi maravilhoso. É sempre um privilégio recebê-lo aqui. Obrigado, sempre obrigado. Um privilégio. Vamos lá, Marcelo, 4 minutinhos também para as conclusões aí e as suas observações. Obrigado, Zeca. Obrigado, pastor José Carlos. Que debate de altíssimo nível, né, Zeca? Com respeito, cordialidade, no essencial, unidade. Nas demais coisas, liberdade e, acima de tudo, a caridade. Eu penso que hoje o pastor José Carlos vai vir para o meu time aqui, sabe? Brincando, pastor José Carlos, o senhor é uma simpatia. Bom, é verdade que essas duas parábolas que ele citou estão conectadas, né? E pouca gente faz essa associação da parábola do servo vigilante, de Lucas 12, do 35 ao 38, com Mateus 25. Eu quero encerrar assim, conectando essas duas parábolas. Primeiro, ambas as parábolas acontecem à noite, que é muito mais do que um período que está contrastando dia e noite, mas fala de um perigo espiritual, de uma crise espiritual, ou seja, Jesus virá quando o mundo, não é, estiver totalmente focado em si. É por isso que é verdade, a igreja tem que estar preparada. A segunda conexão, Zeca, é que ambas parábolas, alguma coisa importante está para acontecer. Na parábola de Mateus 25 é a chegada iminente do noivo. Na parábola de Lucas, capítulo 12, a volta iminente do Senhor dos servos. A terceira grande conexão é a seguinte: a demora é um elemento fundamental nas duas parábolas. Por quê? Em Lucas capítulo 12, a gente não sabe se o Senhor da casa vai chegar na segunda ou na terceira vigília, e é por isso que o texto diz, olha, bem-aventurado será o servo que ele encontrar, não é? Vigilando, estando atento. E também na parábola de Mateus 25, que não se sabe a chegada da hora do noivo. A quarta grande conexão é que estar preparado ou não é importante nas duas parábolas, especialmente em Mateus capítulo 25, que quando o grito, eis o noivo, as prudentes que haviam guardado o azeite, entram para a câmara nupcial acompanhando a noiva,
e também em Lucas, capítulo de número 12. E a última, agradecendo essa oportunidade, pedindo para você nos seguir lá no Instagram, Marcelo Hebraísta com H, Marcelo Hebraísta com H, é a seguinte, é que tem coisas na nossa vida que nós não podemos emprestar. E isso é claro, Zeca, em Mateus capítulo 25. O reino de Deus é um reino de amigos, mas eu não posso emprestar a minha vida de oração a você. Você não pode emprestar a sua vida de devoção a Deus, de espiritualidade. É por isso que nós temos que estar preparados. O noivo vem, resta saber se nós iremos com ele. Cada um vai prestar conta, né? Isso. É por isso que eu não empresto meus livros. Tá certo, tá certo. Não, na verdade eu não empresto porque não devolvem, né? Devolve, Por isso não. É isso mesmo. Marcelo, obrigado. Obrigado, Zeca. Obrigado pelo carinho, sempre um privilégio te ouvir, aprender contigo. Tenho certeza que obrigado. quem acompanhou foi edificado. Amém. Antes de colocar o resultado da enquete, só avisar aqui o contato dos nossos 2 convidados. Tá lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá, @programa Vejam Só, para você conhecer o Ministério dos Nossos Irmãos, para você apoiar o Ministério dos Nossos Irmãos e, obviamente, para você saber dos materiais que nós mostramos aqui no início do programa. Chega por lá, tá bom? Para você poder conhecer um pouquinho melhor, tá certo? Vamos colocar o resultado da enquete aí pra gente Perdi poder de goleada, mas tá tudo bem. Hoje você perdeu. É raro, mas hoje você perdeu. O professor tem a honra de perder. Vamos lá, quem são as 10 virgens da parábola de Mateus 25? Vamos ver como é que ficou? Primeira opção, 72% indicando a igreja, assim como defendeu muito bem aqui o pastor José Carlos. 26% Israel. Até, vou te falar, viu, que foi um número bom até, viu? Foi? Foi. 26% é bastante gente. Você escuta muito pouco. Verdade. A interpretação da igreja, da vigilância é muito maior. E à medida que o reverendo vem e se manifesta aqui, vai aumentando esse número. Coitado de mim. Então vai ler mais, vai buscar mais. Obrigado, pastor José Carlos. Obrigado a todo mundo que votou, que participou. Obrigado aos meus convidados pelo carinho. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só.